Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo 100%? Cá estou eu mais uma vez, professor Bira Júnior, professor de Biologia, um de vocês. E hoje a gente vai continuar assim com esse conteúdo que fala sobre biotecnologia, fala sobre alguns tipos de técnicas diversas de modificação de DNA, de material genético diverso, não só o DNA, como também o RNA, ok? E nessa introdução à biotecnologia, eu comecei falando para vocês justamente o que eram enzimas de restrição, para que serviam enzimas de restrição, e agora a gente vai entrar no mundo, né, não só já bem conhecido pela história da biotecnologia toda e da história dessas enzimas de restrição, mas a gente vai entrar no mundo mais prático. A gente vai identificar principalmente como é que essas enzimas acabam atuando em algum local, certo? E antes de mais nada, já continuo falando justamente sobre os tipos de enzimas de restrição. Então a gente tem várias enzimas de restrição, como eu já falei para vocês, né? A EcoR1 é a mais famosa de todos, os derivados da bactéria também mais famosa de todos, que é a Escherichia coli. E a gente tem agora algumas enzimas de restrição, que elas são enzimas de restrição que nós podemos chamá-las de enzimas compatíveis. O que são enzimas compatíveis? São basicamente umas enzimas que elas acabam atuando, fazendo uma correlação entre elas. Como assim? Elas acabam atuando, fazendo com que elas consigam agir em sequências híbridas de DNA. Elas conseguem agir recombinando determinadas sequências bem diversas. Então, aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, dessas duas enzimas, tanto a BAN-H1 quanto a BG2, certo? Que é a BGL2, que essas enzimas todas, está aqui o sítio de ligação delas. É interessante a gente mostrar. Sempre o sítio de reconhecimento é importantíssimo a gente analisar, ok? Por quê? Porque esse sítio de reconhecimento, né, ele é palíndromo, né? O que se escreve da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, tanto em cima quanto embaixo. Isso é o que garante o sítio de ligação de reconhecimento dela, certo? Mas o interessantíssimo é que essa enzima acaba atuando, produzindo sítios de ligações para não só essa outra enzima, como também para outras formas de ligações complexas de outros primes ou de outras incisões qualquer, certo? Inserções qualquer de material genético. Então, maneira geral, o que são enzimas compatíveis? São enzimas que elas acabam se compatibilizando pelo seu sítio de ligação. É a enzima que faz um corte aqui para que esse corte facilite com que a outra enzima acabe atuando, que a outra enzima acabe identificando. Ok? Então, são algumas enzimas que elas têm sítios de ligações nas extremidades mais distantes, certo? Ela vai identificar como? Vamos lá, vou agora circular para vocês novamente. Queria que vocês identificassem só o sítio de ligação mais central, tanto na BAN quanto na BG, certo? Na BGL. Olha o que é que eu tenho. Eu tenho GATC na ligação de cima, apenas do segundo ao quinto, a segunda à quinta base de nitrogenado. Eu queria que vocês identificassem de ambas as enzimas. Eu tenho GATC. E aí na BGL eu tenho GATC. Então elas são enzimas compatíveis. Elas preparam umas às outras porque elas têm dentro delas, elas têm no seu cerne a mesma quantidade e o mesmo tipo de base de nitrogenada. O que vai modificar são apenas as extremidades. E essas extremidades têm um sítio de reconhecimento um pouco mais específico. Ok? Então elas podem produzir extremidades que elas são protuberantes. Então eu posso produzir uma BAN, eu posso soltar uma BAN num DNA para eu quebrar em um local que a BAN consegue ler, mas ao colocar uma BAN, a minha BGL vai conseguir fazer a leitura, porque eu acabei de abrir o local que é compatível também para a BGL, que antes não era. Tranquilo? Então beleza, vamos lá. E agora, outro tipo de enzima de restrição que eu tenho são as enzimas que elas possuem uma sequência de reconhecimento completamente igual, certo? São enzimas de restrição que possuem a mesma sequência de DNA. Qual é o nome para esse tipo de enzima? A gente chama de isosquizômero. Isosquizômero. Em outras palavras, são isômeros, mas como são enzimas de restrição, a gente acaba colocando o nome desses isômeros, né, de isosquizômeros. Então, como assim elas são completamente iguais? Você vai começar a ler a enzima de restrição. Aí eu tenho a SAC1 e a SST1. A SAC1 tem a mesma base de nitrogenado da SST1. Por quê? Porque aí
é porque ambas elas acabam atuando no mesmo local, ambas têm o mesmo base nitrogenada, mas elas têm nomes diferentes porque elas vieram de seres vivos diferentes. Tranquilo? E aí, a gente tem que entender agora quais são os principais fatores que nós temos nos seres vivos em geral, que acabam atuando, fazendo com que essas enzimas elas sejam mais eficazes, menos eficazes, certo? E até mesmo nulas. Então vamos lá. Dependendo do tipo de ser vivo que eu retirei essa enzima, voltando a ressaltar essa parte que é muito importante, a enzima ela vai atuar de acordo com o ambiente de vida desse ser vivo. Exemplo, a Escherichia coli, ela vive em que temperatura normalmente? Ela vive uns 30 graus, 38 graus, sim, 40 graus, vamos supor. Então, a enzima ela vai atuar especificamente na temperatura de 40 graus. Eu tenho outra enzima, que é sinal de restrição, uma polimerase, que é a famosa TAC. A TAC é a termos aquáticos. A TAC ela simplesmente produz novas cadeias de DNA em uma temperatura de vida da bactéria que foi retirada. E a bactéria vive em geysers. O que são geysers? Aqueles jatos de água muito quente que tem principalmente na região dos Estados Unidos, não é isso? Então, os geysers eles têm uma temperatura por volta de 90 graus, 92 graus. E essa proteína ela age exatamente nessa temperatura. Então, varia muito de onde o ser vivo habita, qual é a temperatura que o ser vivo habita, qual é a taxa de tamponamento que esse ser vivo habita, o que é a taxa de tamponamento. E agora a gente vai lembrar das aulas de química. Na química a gente aprende que o tampão é tudo aquilo que faz um equilíbrio de ácido-base. Então, o tampão ele vai ser aquele tipo de solução que vai equilibrar para o pH ideal para você viver. No caso de nós, seres humanos, nós temos um tamponamento em 7. Então, nosso bicarbonato de sódio, que é a solução, né? Que é o sal que serve para tamponar, que ajuda a tamponar, acaba fazendo com que o sangue fique o máximo possível de 7. Por isso também que é importantíssimo a gente evitar tomar tantos ácidos, porque a acidez acaba provocando diversas alterações no nosso corpo, não só metabólicas, como estruturais, como também na produção diversa, porque nossas proteínas elas não foram criadas para trabalhar em uma acidez abaixo de 7, que no caso é uma alta acidez. A gente tem que ficar em um ambiente neutro, nós seres humanos, mas nós temos bactérias que são completamente diversas a gente. Nós temos bactérias que vivem em pH 1, então as proteínas dessas bactérias são proteínas que se sentem bem em trabalhar em pH 1, ok? Então, varia muito do ser vivo que você retirou essa proteína. Vamos lá. Então, depende muito, né? Quais são os principais fatores? A gente tem, primeiro ponto, a composição do tampão, que eu acabei de dizer para vocês, né, que diferencia principalmente de acordo com a força iônica. O que é a força iônica? É a concentração de soluto que eu tenho na minha solução. Concentração principalmente de diversos sais. Se eu tenho uma grande força iônica, eu tenho um determinado peso, eu vou influenciar minha proteína a agir mais rápido, mais lento ou até neutralizá-la. Tá bem? E aí varia também de acordo com o cátion dessa solução toda e o pH que eu acabei de comentar. Mas o que é mais viável mesmo, o que é mais interessante analisar é a temperatura. Porque se eu coloco uma temperatura abaixo do que ela tá, do que o ser vivo que foi retirado, né, que retirou, essa enzima foi retirada, se eu coloco uma temperatura abaixo da temperatura que ele está acostumado em viver, a proteína acaba não sendo ativada. E se eu coloco uma temperatura mais alta do que ela está acostumada a viver, eu simplesmente desnaturo a proteína e eu já perdi minha proteína. Ela já não faz mais nenhum corte, tá bem? De maneira geral, a maioria dessas enzimas todas, quando eu chamo enzima e proteína, não se esqueçam que é a mesma coisa. A diferença é que a enzima ela tem um fator catabólico, ela tem um catabolismo, certo? Ela é um catalisador, perdão. Ela é um catalisador de uma determinada reação. Então, ela serve para auxiliar nessa reação, tranquilo? Ela vai ajudar desenvolvendo e fazendo com que a reação metabólica ela acabe não tendo tanta energia, não gastando tanta energia, porque a enzima está agindo diretamente para fazer com que essa reação aconteça o mais fluida possível. Então, ela é uma proteína, só que tem uma função específica. A maioria dessas enzimas todas, né, dessa proteína que tem uma função enzimática, a maioria delas todas, elas acabam atuando numa temperatura em 37 graus, que é a temperatura do corpo humano, né, a temperatura do nosso corpo. A não ser, as proteínas todas são retiradas de bactérias que são ditas como termófilas, que são bactérias que vivem em um ambiente mais extremo.
principalmente relacionado com a temperatura mais extrema. Tranquilo? E o último ponto também que acaba influenciando é justamente se essa enzima ela tem alguma endonuclease que acaba não clivando um DNA que ele está metilado. O DNA metilado é basicamente um DNA que ele está um pouquinho mais um pouquinho mais protegido do que o normal. Tranquilo? E as endonucleases são proteínas que são as próprias proteínas que vão fazer os cortes no DNA específico. E o outro ponto é justamente se essa digestão ela é feita com múltiplas enzimas. O que seria isso? Se eu coloco a minha enzima de restrição e essa enzima de restrição ela só vai agir com múltiplas enzimas, com muito mais proteínas, então ela significa que ela só consegue agir com uma determinada quantidade que foi exposto. Então, tem alguns fatores justamente para ir mais rápido ou mais lento. Por isso que quando nós vamos falar do teste do coronavírus, por exemplo, né, vamos falar alguma coisa super atual, do teste do coronavírus, por que que os exames demoram de 10 a 15 minutos, em alguns casos? Por que que demora 2 horas, 2 a 3 horas? Ah, pode sair antes, pode sair depois. Você já deve ter ido na farmácia, ou até mesmo ido num hospital, e aí o médico passou um exame para você fazer, e aí quando você foi fazer o exame de sangue, ou o exame de alguma coisa, o médico disse, não, até 2 horas. Por que que até 2 horas? É porque ele tem um monte de exame para fazer. Então, mesmo que você esteja sozinho, ele pode falar até 2 horas, porque vai variar de acordo com todos esses fatores. Porque as enzimas que são colocadas justamente para fazer cortes, para identificar qual é o DNA que está ali, tal, vai variar de acordo com isso. Para eu saber se você tem coronavírus, um dos tipos de testes, porque existem vários testes, mas um dos tipos de testes é justamente colocando essas enzimas de restrição para cortar exatamente os pedaços de DNA que o coronavírus tem, né, na sua própria estrutura. E se eu coloco as enzimas num pedacinho de DNA da gente, do ser humano, se o ser humano estiver infectado, essa enzima ela vai cortar exatamente aonde tem o pedaço do vírus no seu DNA, né, o seu DNA retirado, e depois a gente vai fazer a leitura. A leitura é o próximo passo que a gente vai ver na próxima aula, certo? Mas essas enzimas de restrição elas vão acabar atuando cortando exatamente nesse local, nesse sítio de ligação que ela foi programada para fazer, o que ela foi extraída, e ela consegue fazer em DNAs diversos, em DNAs naturais, ok? Ah, professor, vai variar por quê? Justamente por isso, por conta de todos esses fatores que eu acabei de comentar a vocês, certo? Aqui é só mais uma forma de mostrar a vocês como é que acontece esse corte todo, né? Aqui vocês estão vendo essa imagenzinha, filamento 5 linha, né? A parte 5 linha é a parte mais carregada, onde eu tenho o próprio fósforo, a parte 3 linha é a parte menos carregada, onde eu tenho a finalização com o açúcar, né? E ali embaixo já tem um fósforo dizendo que tem mais coisa para baixo, tá? Mas de maneira geral, como é que essas enzimas acabam atuando? Como é que elas acabam digerindo, elas acabam cortando, certo? O meu pedaço de DNA. Simples. Ela vai hidrolisar exatamente as ligações que são ditas como fosfodiéster, que é uma ligação fosfodiéster. Fósforo já vem de fósforo, então é um fósforo se ligando a outro tipo de estrutura. E depois você vai ver que a ligação de éster, né, a ligação que tem a ver com o éster, ela é considerada justamente quando eu tenho um oxigênio ligado a uma cadeia carbônica, que aí eu vou deixar para o professor de química para vocês tirarem as dúvidas com mais calma. Voltando para a parte mesmo de biologia, quando eu falo de uma ligação fosfodiéster, é a ligação que o açúcar tem com outro pedaço do fósforo, ok? Então o fósforo ele acaba se ligando com o outro pedaço do açúcar, que acaba se ligando com outro pedaço do fósforo e por aí vai. E essa ligação que fica entre um e outro eu chamo de ligação fosfodiéster, certo? O magnésio, importantíssimo saber, o magnésio ele é o principal cofator, certo? Que acaba atuando nessas enzimas para facilitar o corte. Então, quando o magnésio ele age na enzima de restrição, quando eu tenho magnésio presente, a enzima de restrição vai, que nem uma bala, cortar essa ligação fosfodiéster. Caso eu não tenha o magnésio, sim, existem outros cátions que são ditos como equivalentes que podem auxiliar nesse corte todo, mas principalmente é o magnésio que faz isso tudo. Tudo bem? Professor, o que é que se dá quando eu corto um pedaço de DNA? Quando eu hidroliso uma ligação fosfodiéster? A primeira coisa que acontece é a liberação de duas extremidades, que cada uma dessas extremidades elas têm uma quantidade de moléculas bem conhecidas pela gente já. Qual é? Na extremidade que foi cortada,
que tem o pedaço do açúcar vai ser considerado justamente um pedaço de hidroxila, que é o OH, eu vou chamar de pedaço 3', que é esse pedacinho bem aqui, ó, OH 3', certo? Imaginem só, então, qual é o outro pedaço? É o pedaço que tem o fósforo é 5'. Então, vamos hipotetizar mais uma vez que eu fiz o corte bem aqui, ok? Bem aqui. Tá certo o corte bem aqui? Tá não, professor. A ligação fósforo-diéster é uma ligação mais em cima. Exatamente, então ele vai cortar bem aqui, ó. Certo? Ele corta bem aqui. Se ele corta bem aqui, desse lado aqui eu tenho 5', e desse lado aqui eu tenho 3'. Porque olha o 3 onde é que tá? Pertinho da hidroxila. E o 5 onde é que tá? Ao redor do próprio fósforo. Beleza? Então, quando eu hidroliso, eu tenho justamente a formação de mais um pedaço, mais uma cadeia, que é 5', 3'. E não para por aí, ainda tem muito mais coisas, certo? E continuando falando sobre isso tudo, é legal a gente saber, né? É massa quando a gente fala das enzimas de restrição, porque cada um desses pedaços de DNA ele pode ser hidrolisado para formar pontas cegas ou pontas coesas. O que é isso? Quando eu boto minha enzima para cortar um pedaço de DNA, esse pedaço de DNA ele pode estar neutralizado e não se ligar com mais nada, né? Normalmente isso acontece quando eu quero anular um gene, ou eu posso fazer com que aquele espaço ele tenha os famosos stick ends. O que são os stick ends? Os stick ends eles são pedaços do próprio material genético que eles estão adaptados, que eles estão preparados para receber outro pedaço de material genético. E no caso, esse pedaço de material genético normalmente é vindo como um gene exterior, tá? É óbvio, eu estou falando apenas das etapas, dos processos para a gente fazer justamente a transgenia, fazer justamente as alterações genéticas em geral, mas eu estou falando dos passos, isso ainda não é transgenia, depende muito, tá, galera? Porque imagina só que eu solto um enzima de restrição e em vez de eu colocar um stick ends, eu boto um blue ends. O que é um blue ends? O blue ends é quando eu neutralizo o pedaço de onde foi cortado. Então eu não tenho transgenia, não tenho nada disso, certo? Lembrem-se também que quando eu faço cortes, eu tenho pontas, que essas pontas elas podem ser cegas ou então elas podem ser coesas. As pontas cegas elas só se ligam se eu tiver outra proteína para fazer essa ligação toda. As pontas coesas elas se ligam muito facilmente, mas aí elas podem inclusive ligar com outro gene qualquer que eu não esteja preparado ou que eu não soltei no DNA, mas apareceu contaminado de uma maneira geral. Certo? Um exemplo, vamos lá colocar um exemplo para ficar mais prático, mais fácil para vocês. Imaginem que eu peguei uma bactéria, uma Escherichia coli, a famosa Escherichia coli, coloquei enzimas de restrição no DNA dela, porque eu queria fazer com que ela brilhasse no escuro. E aí eu coloquei, em vez de um stick ends, que são pontas coesas, eu botei uma blur ends. E aí eu cortei o DNA dela e neutralizei o DNA dela. O meu gene fosforescente verde só vai se ligar se eu tiver outra proteína, que é a ligase, ok? Se eu boto, em vez da blur ends, né, que são as pontas cegas, eu boto as stick ends, que são as pontas coesas, assim que eu abrir, aquele DNA pode se ligar com qualquer coisa. E aí eu não tenho um controle completo se vai se ligar com o gene que eu quero, que é um gene fosforescente, ou um gene que pode estar contaminado na minha amostra, certo? E quando a gente fala justamente das hidrólises todas, dos cortes, comentei mais para vocês, eu comentei já para vocês sobre isso, que a gente só tem alguns exemplos de hidrólise, né? O que seria isso? Hidrólise simples é quando eu corto apenas em um local do DNA, hidrólise múltipla é quando eu corto em vários locais diferentes do DNA, ok? E quando eu corto também, essa parte é a parte que eu acho mais interessante. É o famoso RFLP. O que é o RFLP? É quando eu corto para marcar o DNA. E aí, quando eu marco o DNA, eu consigo identificar o que é que aquele ser vivo tem. Então, eu corto o DNA e identifico, poxa, esse aqui ele tem o gene tal, poxa, esse aqui tem o gene tal, poxa, esse aqui tem o gene tal. E aí eu consigo fazer o mapeamento genético todo dele. Então, é graças ao RFLP, certo? É o Restriction Fragment Leafing Polyformes, certo? Então, isso tudo ele acaba identificando, colocando coresinhas, e essas cores são lidas depois em uma máquina. Joia? Só que essa máquina ela vai ler como? Depende do tamanho do corte. Cortei, e aí se o corte ele tem pedaços diferentes, tem tamanhos diferentes,
Aí sim, depois eu boto em outro tipo de técnica, eu coloco em outra técnica para que essa técnica, essa amostra toda me dê outro resultado. E esse resultado todo, vocês podem ver aqui nesse exemplo, nós temos essas duas imagens, certo? Cada uma dessas imagens acaba trazendo pedaços de DNA diversos. Então, dependendo da altura onde está cada um desses pedaços de DNA, consequentemente eu sei se eu tenho mais cortes, menos cortes. Quanto maior o DNA, menos ele se movimenta, e quanto menor o DNA, mais ele se movimenta. Mas para que você entenda bem melhor sobre isso, o tema da nossa próxima aula é justamente eletroforese, certo? Então, não sai daí, a gente está chegando. Próxima aula a gente vai falar como é que a gente faz a leitura dessas enzimas de restrições todas, desses pedaços de DNA todos que a gente cortou, beleza? Beijão, até mais, galera!